Bernardo. João trabalha em Guaratinguetá. Então, olha só, quando eu olho aqui, né, o que eu tenho depois do verbo? Em Guaratinguetá, passa a ideia para a gente de lugar, né? A pergunta que eu faria é, onde João trabalha? O verbo é trabalhar, e a pergunta que eu faço para esse verbo é, onde ele trabalha? E aí, eu chego no resultado de em Guaratinguetá. Como é o lugar, a ideia que eu vou ter aí é de que eu tenho adjunto adverbial de lugar. Então, olha só, eu repito, só um minutinho. Em Guaratinguetá vai ser verbo intransitivo, porque ele não tem complemento, ele não tem objeto, né? Ele tem adjunto adverbial de lugar. Olha só, vou até colocar aqui, ó. Adjunto adverbial de lugar. Então, não tem complemento, não tem objeto, ele vai ser intransitivo. A 7, deixa eu voltar nela aqui. Ela mora atrás da igreja. É onde ela mora, é a mesma coisa, ó. Onde? Essa ideia de lugar, né? Quando eu pergunto onde, a ideia que passa é de lugar. Então, também é verbo intransitivo, né? Porque eu tenho aqui a ideia de lugar, não tem objeto completando o verbo. Tá? 15. Nem relógio trabalha dado. Olha só. Trabalhar dado significa trabalhar de graça. Então, o dado aqui é o modo como o relógio trabalha. Então, nesse caso aqui, eu não tenho uma informação de objeto para o verbo. O verbo aqui é trabalhar e dado a forma como o relógio trabalha. Então, olha só, a pergunta que eu faria que é como que esse relógio trabalha? Só é direto quando o objeto é direto, tá? Então, aqui a pergunta que eu faria é como, né? De que modo? Então, é adjunto adverbial de modo. O adjunto adverbial de modo é dado, então, significa de graça. Tá? Nem relógio trabalha de graça, nem relógio trabalha dado. Então, aqui não tem objeto. Então, lembrando, para um verbo ser transitivo, ele precisa ter objeto. Aqui a gente não tem objeto, a gente tem adjunto adverbial de modo. Então, ele é um verbo intransitivo. In significa não, transitivo tem complemento. Então, intransitivo, não complemento. Ele não tem objeto, tá bom? Matheus, então, só é objeto direto, aliás, o verbo só é transitivo direto quando ele tiver objeto direto, tá? Que significa que o objeto está ligado diretamente ao verbo, não tem preposição entre eles. Aqui a gente já fez, ó, isso daqui, ó, 16, 17, 18, são as mais importantes para vocês, digamos assim, se você tiver entendido isso daqui, você está entendendo a matéria. Porque essas 3 aqui são situações em que você tem o mesmo verbo com transitividades diferentes, né? Então, é bem interessante você conseguir localizar esse tipo de exercício aqui, ó, a transitividade muda, igual o do viver também e o do assistir, né? Porque eles mudam a transitividade. Agora, no caso da 19 e da 20, olha só, ela pagou o livro, ela pagou ao livreiro. O verbo aqui é pagar. Então, se você paga alguma coisa, no ato de pagar, você paga a alguém. Então, olha só, pagou o quê? O livro. Então, isso daqui, eu conferi que objeto direto, eu estou pondo, não, de verde. Isso aqui é um objeto direto. Então, a pergunta que eu fiz aqui é, pagou o quê? A resposta é livro. Então, aqui, olha, entre o verbo e o objeto não tem preposição. Está livre de preposição. Significa que o objeto está ligado diretamente ao verbo pagar. Então, é um verbo transitivo, porque tem objeto, é transitivo direto, porque não tem
preposição entre eles. No caso do de baixo, olha só, ela pagou, aí a pergunta que eu faria aqui era, pagou a quem? Lembra que eu falei que a gente faz de trás para frente? Olha só, tem preposição aqui, né? Então, ao livreiro, o objeto indireto. Por que é indireto? Porque a preposição faz ele estar ligado indiretamente. Então, pagou a quem? A resposta é ao livreiro. Aí, vocês lembram que eu falei com vocês que alguns verbos, eles carregam a preposição com eles, né? Pagar a alguém. E aí, no caso aqui, livreiro é uma palavra no masculino. É o livreiro. Então, você paga a alguém. Você paga o livreiro. E esse ao junta vira pagar ao livreiro, né? Então, a expressão ao, a preposição ao, ela é a junção dessa preposição que vem agarradinha aqui com o verbo, que vem presa no verbo, com o artigo que vem preso ao substantivo. Por isso que a gente não tem crase na frente de palavras masculinas, né? Porque se a palavra masculina, o que vai ter na frente dela é o. A crase é quando junta esse azinho de cá, o azinho que é preso com o verbo, com o azinho que é preso no substantivo. Aí, junto a com a, a gente põe o acento indicativo de crase. Então, a gente não coloca crase, o acento de crase, na frente de palavra masculina, né? Justamente porque na frente de palavra masculina que vai ter o o. Aí, a não vai juntar a com a. E aí, uma outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, só conferindo aqui, então vai ser verbo transitivo, que tem objeto, e é transitivo indireto, porque o objeto está indiretamente ligado. Olha só, essas duas frases aqui, se eu juntar as duas, tá assim, ó, ela pagou o livro ao livreiro. Se a frase fosse dessa forma, eu teria aqui, no caso, um verbo transitivo direto e indireto, ou o que a gente chama de verbo bitransitivo. Bitransitivo. Então, olha só, verbo transitivo, deixa eu separar aqui para ficar marcado. Verbo transitivo direto e indireto ou verbo bitransitivo. Então, a gente teria o verbo pagar, a gente teria o objeto direto e o objeto indireto, na mesma frase, tá? E aí, gente, olha só, lembrando que a preposição fica dentro do objeto direto. Vou colocar uns adjuntos aqui, só para vocês entenderem. Vamos supor, ela pagou o livro de ciências ao livreiro da banca. Por que eu estou falando isso? Porque acontece das pessoas verem uma preposição, como esse dia aqui, achar que o objeto indireto começa aqui, né? Olha o que aconteceria se eu tirasse o núcleo, ó. Ela pagou o de ciências ao da banca. Tá vendo como que ia ficar estranho? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para mostrar que, nessa situação aqui, tudo que está de verdinho é o objeto direto. Tudo que está de rosa é o indireto. Por quê? De ciências é o adjunto adnominal, assim como o, né? Os dois são adjuntos adnominais que estão acompanhando o livro. O adjunto adnominal, ele fica dentro do objeto, né? A mesma coisa aqui, ó. Da banca, especificando. Foi qualquer livreiro que vendeu o livro para ela? Não, foi o livreiro da banca, né? O ao, ele também fica dentro do objeto, mas ele não é considerado um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele não dá característica para livreiro, né? Ele não ajuda a especificar que livreiro que foi. O de ciências e o da banca ajuda. Lavínia, mas como que o ajuda a especificar o livro? Porque não é um livro, é o. Lembra que vocês aprenderam que quando eu falo o, dá a ideia de que eu sei de que livro que eu estou falando, né? É um artigo definido. Se eu falo, ela pagou um livro de ciências, é um livro qualquer. Quando eu falo o livro, eu já sei de qual livro que eu estou dizendo.
A mesma coisa se eu tivesse um numeral. Ela pagou 2 livros ao livreiro. Aí o 2 também seria uma adjunta de nominal, porque ele está especificando o livro. Tá? Bom, então, aqui, né, uma coisa que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: quando eu tenho uma frase com o objeto direto e o objeto indireto, eles são, deixa eu pegar uma coisinha aqui, eles são ligados indiretamente. Eles são ligados, aliás, indiretamente não, independentemente um do outro. Então, quando eu faço... Oh, meu Deus. Quando eu faço... Não é aqui não. Deixa eu fazer uma coisa e depois eu explico. Senão eu vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Olha só, isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Quando eu faço a pergunta para o verbo, quando eu pergunto o que para o verbo, eu estou perguntando o que para ele. Então, olha só. Quando eu falo, pagou o quê? O livro de ciências. Pagou a quem? Ao livreiro da banca. Se eu perguntasse assim, livro de quê? De quê? Eu estaria perguntando para a palavra livro, não para o pagou, né? Não falo pagou o de ciências, falo pagou o livro. Não falo pagou o da banca, pagou ao livreiro. Então, vocês têm que perceber que as perguntas que eu faço são perguntas que saem do verbo, achar os objetos. Pagou o quê? Pagou a quem? Quando eu pergunto livro de quê? Livreiro de onde? Estou perguntando para essa palavrinha que está dentro do objeto. Tá? Então, tem que ficar muito claro aonde que a gente está fazendo a pergunta, para a gente não ter dúvida de que é um objeto. Tá bom? Então, lembra aquilo que eu falei com vocês ontem. Dentro dos objetos, na hora que eu tirar o núcleo, tudo que sobrar é adjunto. Tá? Lembra que o adjunto está junto, né? Adjunto adnominal, adnome, junto com o nome. O nome é um substantivo. Então, adjunto adnominal são aquelas palavras que acompanham um substantivo, que é o núcleo do objeto, né? Com exceção da preposição. A preposição fica lá dentro, mas ela não é um adjunto, tá bom? Até aí, tá ok, gente? Me dá um oi aí no chat para eu ver que tá tudo ok. Beleza. Quando o chat fica tão quietinho, eu fico achando que caiu, que eu tô aqui falando para a parede. Eu falo para o melocotô, né, que tá aqui. Bom, vamos lá. Ela comprou a casa nova que tanto queria. Então, olha só, o verbo aqui é comprar. E a pergunta que eu vou fazer é, ela comprou o quê? A casa nova que tanto queria. Isso tudo aqui é o objeto. Na verdade, aqui, ó, é um tipo de frase que é mais complexa. Porque é como eu tenho duas orações, né? Aqui tem um outro verbo do lado de cá. A gente pode fechar só nesse cantinho aqui, ó, deixar o restante para lá. Tá? Podem ficar despreocupados que quando a gente for fazer o simulado, eu vou evitar de colocar essas frases com duas orações, tá? Ou eu vou colocar de uma maneira bem clara, para vocês perceberem que são duas coisas separadas. Então, a pergunta que eu faço aqui é, ela comprou o quê? Casa nova. Então, a casa nova aqui, ó, respondendo à pergunta o quê? Isso aqui é um objeto direto. O verbo comprar, então, que é o que estava sublinhado, era ele que era para vocês analisarem, é transitivo, porque ele tem objeto, é direto, porque é com objeto direto, ele está diretamente ligado. Vamos fazer a análise aqui, ó. Casa vai ser o núcleo e a nova vão ser os adjuntos adnominais, né? Está especificando, foi a casa velha que ela comprou? Foram duas casas velhas? Não, foi a e nova, né? Então, são as duas características que foram dadas à casa. Lavínia, mas por que nova é adjunto de nominal? Quando que eu sei que é um adjunto de nominal e quando que eu sei que é um predicativo? Se fosse assim, ó, a casa nova. Olha, nova aqui seria um predicativo do sujeito. Vamos pôr de roxo. O que aqui é um predicativo do sujeito? Porque tem o verbo de ligação no meio.
Tá vendo? O adjunto, ele sempre está junto. O predicativo, ele também dá característica para a casa, né? A casa, que no caso, é o sujeito. Só que a diferença é que aqui nessa frase, nova, separado do casa, um verbo. Então, toda vez que tiver um verbo entre o adjetivo e o substantivo, ele vai ser um predicativo, tá? Então, o nova, olha só, casa nova, aqui é adjunta de nominal. Aqui o nova é predicativo do sujeito. Nova, palavra nova, como classe gramatical, sempre vai ser um adjetivo, tá? A palavra nova, qual é a classe gramatical dela? A identidade dela, lembra daquela metáfora do jogo? O nome dos jogadores não muda, né? Então, o nome dessa classe gramatical é adjetivo. Só que, na frase de cima, a função dela no time é ser adjunto. E aqui, a função dela no time é ser predicativo. Tá? Então, deixa eu escrever aqui para ficar lembrado. Então, quem ainda está com dúvida sobre isso, né? Se não tiver entendido qual que é a diferença de um predicativo do sujeito para o adjunto, é isso. O adjunto, o próprio nome já diz, ele vai estar junto do nome. O predicativo, ele sempre vai estar separado do sujeito. Ele pode estar separado por vírgula, ele pode estar separado por verbo de ligação e por verbo de ação também, tá? Então, separou a característica de quem ela está caracterizando, se está separado, não é adjunto, tá? Aí vai ser predicativo. Bom, agora vamos para a 22, que inclusive também é com o verbo comprar. Ela comprou, então aqui, ó, ela comprou o quê? Agora aqui, ó, o mesmo verbo, só que a pergunta que eu faço aqui já é diferente. Ela comprou de quem? Nesse caso aqui, ó, a resposta tem uma preposição, que é o de, né? Então, quando eu respondo, ó, de sua prima, tem preposição na resposta, ao de aqui, ó. Então, como é que vai ficar aqui? O de sua prima vai ser objeto indireto, que aqui é rosa. E aí vai ser verbo transitivo, porque tem objeto, indireto, porque está indiretamente ligado ao objeto. E aí, lembrando, olha, o de é preposição. Deixa eu marcar aqui. O sua vai ser adjunta de nominal, né? Não foi da minha prima, não foi da nossa prima, não foi de uma prima qualquer, não foi da prima mais velha, não foi da prima caçula, foi da sua prima. Então, esse sua aqui está especificando qual prima. Por isso que ele é um adjunto adnominal, ele está junto com o nome, com o substantivo. Gente, quem for ficando com dúvida, me chama aí no chat, senão passa batido, depois você fica perdido aí com a matéria. Andréia passou por lindas cidades em suas viagens. Olha só, aqui, ó, passou, o verbo é passar. Qual que é a pergunta que eu faria aqui? Passou por onde? Bom, aí agora, esse passou, ele vai ser intransitivo ou ele vai ser transitivo indireto? Agora, o que vocês acham? O por lindas cidades vai ser uma adjunta adverbial de lugar ou ele vai ser um objeto indireto? Ninguém arrisca? Olha só, isso, aqui é o lugar, né? Então, por lindas cidades, vai ser o lugar onde ela passou. E em suas viagens, vai ser o quê? Quando que foi, né? Então, isso aqui é onde, isso aqui é quando. Quando que ela passou por lindas cidades? Quando ela estava viajando, né? Durante as suas viagens. Então, não tem objeto. Verbo intransitivo. Lembra que quando for lugar, não conta como objeto. Márcia passou toda a roupa antes de viajar.
Aí aqui é passar com ferro, né? Então, Márcia passou o verbo passar. Passou o quê? Toda a roupa. Toda a roupa vai ser... Nossa, gente, eu não decoro que o direto verde. Toda a roupa. O núcleo vai ser roupa. Toda a vai ser adjunto adnominal. E antes de viajar, vai ser o quê? Antes de viajar, passa a ideia para a gente de quê? Quando que ela fez isso, né? Quando que ela passou a roupa? Antes de viajar. Então, vocês estão vendo que a gente precisa ir de pedacinho em pedacinho na frase, né? Então, nesse caso aqui, ó, verbo transitivo direto. Transitivo porque tem objeto, direto porque não tem preposição entre o verbo e o objeto. Abra para sua mãe, Maria. Aqui, ó, preposição para. A pergunta é, abra para quem? Se tem preposição na pergunta, tem na resposta também. Então, aqui vai ser objeto indireto, verbo transitivo indireto. Ângela ralhou com o filho. Ralhou e brigou. Tá? Brigou, a pergunta que eu faço, brigou com quem? Ó, preposição aqui com, a preposição aqui também, com o filho. Então, com o filho vai ser objeto indireto. Filho vai ser o núcleo, o vai ser adjunto adnominal. Então, aqui vai ser verbo transitivo indireto. Bom, 27. Tudo aqui vai funcionar como objeto direto. Do nada, a mesma coisa. Você compreendeu o quê? Tudo. Você não entendeu o quê? Nada. Então, tanto um quanto o outro são verbos transitivos diretos. Tá? O tudo e o nada são pronomes, né? Mas aqui eles estão funcionando como objeto. Você compreendeu o quê? Tudo. Você entendeu o quê? Nada. Alguém viu meus óculos? Olha só. Viu o quê? Pergunta que eu faço. Resposta, meus óculos. Então, olha só. Meus óculos vai ser objeto direto também. O núcleo aqui é óculos. O meus é adjunto adnominal. O seu óculos é o nosso óculos, é o óculos da Maria Fernanda, é o óculos do Luiz Felipe? Não. O meu. Então, os meus estão especificando qual óculos que eu estou procurando. Não tem preposição, verbo transitivo direto, está diretamente ligado. Ah, essa aqui eu quero ver. Olha só. Não pense nisso. Apesar de parecer que é direto, a palavra nisso, ela é a junção disso aqui, ó. Em mais isso. Se você pensa em quê? Olha só, tem uma preposição aqui, ó. O em. Então, a pergunta que eu faço é, pensa em quê? Em isso, que é nisso. Então, essa daqui é uma pegadinha. É um verbo transitivo indireto. A gente olha para a palavra e não vê preposição, né? Mas a preposição, ela está escondida dentro da própria palavra. A preposição está dentro da palavra, por isso que é, né, uma espécie de pegadinha aí, que ela fica dentro da palavra, ela não está solta como as outras, né? Não está assim, ó, com, para, ela fica lá dentro, que é o em. E essa daqui também, a gente chegou a falar disso numa das lives que a gente fez, que eu falei para vocês de quando o objeto estava posicionado. O que é um objeto reposicionado? É um objeto que está antes do verbo. Então, se a gente fosse escrever essa frase fora da norma culta, seria assim, ó, ninguém ouviu eu. Só que a gente não pode falar desse jeito, né? Ninguém ouviu eu, tá errado. Aí, seria ninguém ouviu-me. Aí, esse me aqui, ó, o que aconteceu com ele? Ele passou lá à frente. O eu tá errado, o me tá certo.
Só que depois do 9º ano, vocês vão estudar que tem determinadas palavrinhas que elas atraem o pronome. Então, esse me aqui, ele foi atraído pelo ninguém. Pode. Aí, poderia ser. Aí, esse me aqui, ó, ele veio parar do lado de cá, tá? Então, porque esse ninguém, ele é um pronome, o pronome, ele é atrativo. Depois, no 9º ano, vocês vão estudar essas regrinhas. Quando o me tem que ficar aqui, ou quando o me tem que ficar depois do verbo. Tá? Mas agora não precisa saber isso, não. Você só, nessa altura do 8º ano, vocês só precisam saber que não pode ser ouviu eu. Né? Tem que ser me ouviu. Ou igual o Matheus falou, ouviu a mim, também poderia ser, mas o melhor seria me ouviu. Então, a pergunta que eu faria aqui é, ouviu a quem? Aí, aqui seria verbo transitivo indireto, tá? Porque aqui, ó, como se fosse o a mim, igual o Matheus falou, tem a preposição. Ela não o despediu, ele pediu demissão. Aqui, a mesma coisa, ó. Se eu fosse escrever fora da norma culta, ficaria assim. Ela não despediu ele. Não posso escrever assim. Então, eu já falei isso com vocês. A gente não pode ter, de acordo com a gramática, a gente não pode ter um pronome pessoal reto. Os pronomes pessoais são eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? São os 6 pronomes pessoais. Eles não podem funcionar como objeto, tá? Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles, só funciona como sujeito. Eles não podem funcionar como complemento do verbo. Quem que funciona como complemento do verbo? Os pronomes pessoais oblíquos. O me, o mim, o lhe, o a. Então, olha só, ela não despediu ele, isso aqui está errado, por isso que eu coloquei de vermelhinho, né? Está fora da norma culta. Então, ficaria assim, ó, ela não despediu o. Se o representaria o ele, né? É o oblíquo do ele. Só que, mais uma vez, aconteceu o que eu falei para vocês. O não é um advérbio de negação. Ele atrai o pronome para perto dele. Isso que tem que ser, ela não o despediu. Então, aí a gente vai perguntar, como é ele aqui no caso, o verbo despedir, você despede alguma coisa. Ela despediu o quê? Ele. Então, nesse caso, vai ser verbo transitivo direto. Ela despediu o quê? Ele. E aí, no outro, ele pediu demissão. Ele pediu o quê? Demissão. Também é verbo transitivo direto. Os dois são transitivos diretos. Tá? Eu cortei o cabelo, cortei o quê? Onde que eu tiro o cabelo é o dedo. Eu cortei o dedo, vai ser objeto direto, e aí verbo transitivo direto. Não tem preposição, o outro está aqui como artigo. Bom, mas essa faca não corta. Olha, não tem nada aqui. 30, peraí, deixa eu voltar. Transitivo indireto. Tá? Porque você ouve alguma coisa. Essa faca não corta. Não corta, que vai ser verbo intransitivo. Tá? Porque não tem objeto. Se tivesse assim, essa faca não corta madeira. Aí seria verbo transitivo direto. Tá? O cortar aqui não tem objeto. Não danço. Mesma coisa, que não tem objeto nenhum, verbo intransitivo. E por último, não dançarei essa valsa. A pergunta que eu faço é: dançarei o quê? Esta valsa. Então, nesse caso aqui, esta valsa vai ser o objeto direto. O esta não é preposição, ele é um pronome, então verbo transitivo direto.
Fechamos as frases. Vamos agora para a tirinha. Haroldo, eu esqueci de comprar seu presente. Eu não fiz nenhum cartão. Me desculpe, Haroldo. Eu não queria ter esquecido. Tudo bem, amiguinho. Eu também não comprei nada para você. Mas aqui vai um abraço de tigre por ser meu melhor amigo. Não tão forte, garotinho. Você está espremendo minhas lágrimas para fora. Feliz Natal. Bom, olha só, o que acontece? Observe o emprego do verbo esquecer na fala de Calvin, no primeiro e no segundo quadrinho. Qual que é a particularidade que a gente pode observar em relação à regência? Lembra que eu falei com vocês? Quando eu perguntar sobre regência, eu estou perguntando sobre transitividade. É a mesma coisa, tá? Então, a gente vai olhar o verbo esquecer. Na primeira frase, o Haroldo fala assim, o Haroldo não, Calvin. Eu esqueci de comprar seu presente. Na de baixo, ele fala assim, eu não queria ter esquecido. Aí ele pediu, o exercício pediu para a gente observar a regência do verbo esquecer. Olha só, na frase de cima, vou aumentar a letra aqui um pouquinho para melhorar para vocês. Na frase de cima, eu esqueci, a pergunta que a gente faria aqui seria, eu esqueci de quê? Bom, aí eu tenho a preposição aqui de, ó, de comprar seu presente. Eu esqueci de quê? De comprar seu presente. Então, tem a preposição aqui, ó. O de está aqui, o de está aqui. Então, na primeira, você tem esqueci de quê? Verbo transitivo indireto. Na segunda, eu não queria ter esquecido. Não tem mais nada, tá vendo? Podia ter aqui de novo. Eu não queria ter esquecido de comprar seu presente. Só que aqui tá vazio, né? Não teve nenhum complemento para o verbo esquecer aqui. Então, nesse caso aqui, o verbo é intransitivo, porque ele está sem, também, Pedro, ele está sem objeto, né? Ele está sem complemento. Então, verbo intransitivo. Então, é importante, né? Vocês perceberem que quando eu perguntar, né, no simulado, nas diagnósticas, nos exercícios do livro, todo exercício que aparecer para vocês perguntando sobre regência, o que eu estou pedindo, na verdade, é para vocês falarem sobre a transitividade do verbo, né? Então, é a mesma coisa, tá? É observar se o verbo carrega com ele a necessidade de ter uma preposição. Bom, a última dessa lista, as frases eram, a água está muito fria, a água está muito quente. Esse tá aqui seria o verbo estar, né? Só que está na oralidade, então tá do jeito que a gente fala. Agora está muito quente, agora está muito fria, agora está muito funda. Como podemos classificar o verbo utilizado por Calvin nos quadrinhos e justifique sua resposta? Então, vamos ver. Olha só. A água está muito fria. E depois, a frase é a mesma, só que aí agora vai ser, em vez de fria, vai ser quente. Depois, funda. Então, olha só, o que aconteceu aqui, gente? A gente vai ter que classificar esse verbo aqui. Qual seria a classificação? O verbo estar é um verbo de ligação, né? Então, vamos lembrar aqui comigo quais são os verbos de ligação. Ser, estar, andar, parecer, ficar, tornar. Esses verbos de ligação, por que eles são chamados de ligação? Porque eles vão ligar isso daqui, é o predicativo do sujeito, ao sujeito. Eu já falei disso na live de hoje, né? Nessa frase aqui, nessas três frases, a gente não tem objetos. A gente tem verbos de ligação. Os verbos de ligação,
eles não se classificam quanto à transitividade. Lembra disso? Então, eu não posso nem falar que eles são intransitivos. Se eu falo que eles são intransitivos, eu estou dizendo que numa outra frase pode ser que ele seja transitivo, né? Que naquele momento ele é intransitivo, mas que numa outra frase ele vai ser transitivo. O verbo de ligação nunca vai ser nem transitivo direto, nem transitivo indireto, nem intransitivo. Ele não se classifica quanto à transitividade, porque ele nunca vai ter complemento para o verbo de objeto. Ele sempre vai ter predicativo, né? O muito, ele é um adjunto adverbial de intensidade, é a mesma coisa nas três frases. Está, ele é um verbo de ligação, a água é o sujeito da nossa frase. Então, como que eu poderia fazer essa justificativa aqui? Ó? Como podemos classificar o verbo utilizado por Calvin? O verbo de ligação. Podemos justificar dessa forma, uma vez que o verbo liga as características. Aí a gente pode colocar assim para a resposta ficar mais completa. Fria, quente e funda ao sujeito a água. Um verbo de ligação. Podemos justificar dessa forma, uma vez que o verbo liga as características fria, quente e funda ao sujeito a água. Então, a questão aí que o verbo de ligação, ele faz o quê? Ele junta a característica, é aquilo que eu estava falando. Se eu falasse assim com vocês, ó, a água fria me deixou gripada, por exemplo. Né? A frase fosse essa daqui, ó. Vou aumentar aqui ali. A água fria me deixou gripada. Nesse caso aqui, o fria seria uma adjunta de nominal. O fria que não seria predicativo. Porque a água fria seria um sujeito, né? Quem me deixou gripada? A água fria. A água seria núcleo e o a e o fria seriam os adjuntos adnominais, né? Então, aqui o fria está separado do água por um verbo. Então, quando eu tenho um verbo separando, a característica passa a ser fria. A característica passa a ser um predicativo, né? Então, a gente tem que observar muito isso. E qual que é a diferença do verbo de ligação dos verbos que a gente estava analisando em todas essas frases do exercício 1? Todas as frases do exercício 1, elas têm verbo de ação. Então, a gente estudou a diferença de verbo de ação para verbo de ligação. Qual é a diferença? O verbo de ligação, a função dele é ligar. O predicativo é um sujeito, né? É um verbo que, se eu sumo com ele da frase, eu consigo, né, falar assim, a água é muito fria. Eu sei que esse frio está se referindo à água. O verbo de ação é aquele que tem significado. Inclusive, a outra nomenclatura dele é essa, né? Verbo de significado. Então, os verbos de ação ou verbos de significado, eles têm transitividade definida, né? Eles são ou intransitivos, ou transitivo direto, ou transitivo indireto. Os verbos de ligação não se classificam quanto à transitividade. Eles não entram dentro dessa classificação, tá bom? Bom, gente, então, eu não vou começar a outra lista, não, porque faltam 2 minutos para terminar, e aí a gente corrige a outra lista na terça-feira, na live de terça, tá? Vou pôr uma listinha, tá, Matheus? Tipo essa daqui. Tipo essa e a 24, tá bom? E aí vou fazer ela menorzinha, porque aí na live de terça-feira a gente consegue corrigir ela e mais essa daqui, tá bom? E se tiver alguém aí, né? Agora é o horário de plantão. Se tiver alguém que está com dúvida ainda, quiser tirar a dúvida, vou ficar disponível agora no plantão para vocês tirarem a dúvida. Tá? Vai ser agora, né? Eu vou ficar lá até 11h50. Aí, quem tiver alguma dúvida, é só me chamar. A gente pode fazer uma chamada de vídeo e aí eu
tirou a dúvida da pessoa, tá bom? Eu vou deixar esse material salvo também, aí fica mais fácil para vocês. Então, tá bom, gente. Então, vou daqui a pouquinho, tá? É só porque se eu tiver que conversar com alguém no plantão, aí eu não postei a lista ainda. Mas se não tiver ninguém falando nada, eu já consigo ir lá postar, tá bom? Então, mas no máximo, até, tipo assim, 11h30 eu já lancei lá para vocês, tá? Um beijo e até na live de terça, gente. Bom final de semana para vocês.